Novela Laços de Família, capítulo 60, dia 27 de novembro de 2020, sexta-feira. Galera, antes da gente começar, eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações, para toda vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube, o YouTube vai e notifica vocês aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. E também, galera, deixa seu like, que o seu like ajuda a recomendar o meu vídeo para outras pessoas assistirem também. E claro, o seu comentário ajuda muito também. Eu preciso saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando, de que parte da novela vocês gostam mais. E claro, saber de onde vocês assistem a novela. O capítulo começa com Olivia termina de atender duas crianças que estão brigando por causa de um cachorrinho e de um peixinho deles. E Iris pergunta se Cíntia vai demorar. Olivia diz que não sabe e que ela disse que iria no Jockey e depois no Aras, mas que se Iris quiser ajudar, tem um monte de cachorrinho para dar banho. Iris diz que não, que hoje ela quer passear. Na outra cena, Camila chega em casa e vê Fred no sofá. Fred fala para Camila pensar que Helena pode estar sofrendo muito e que ela só deve ter terminado com Edu por amor a Camila. Camila fala que não pediu nada para ela e que ela ama Edu e Edu também a ama, mas Fred pede para ela pegar leve e que eles são uma família e que devem ficar sempre juntos. Na cena seguinte, Alma fala que quer que Edu tenha muitos filhos e que criança na casa alegra muito e que o namoro dele com Camila vai de vento e polpa. Cleide fala que Helena deve estar arrasada, mas Alma diz que Helena já sabia disso, que a diferença de idade já dizia que o amor de Edu por ela não ia durar muito. Glória pergunta se Alma acha que Danilo vai deixar de amá-la. Alma diz que está falando de Edu e que Edu é muito jovem, cheio de futuro pela frente. Nesse momento, Edu entra e Alma fala que estavam falando sobre ele. Glória pergunta se Edu decidiu quando vai para Angra e que a casa está à disposição dele. Edu fala que ainda não sabe, em seguida sobe para tomar banho. Alma fala que Edu é um rapaz maravilhoso e que Helena não poderia mesmo fazer parte do futuro dele. Nesse momento, Danilo senta na frente de Alma e fala que ele vai fazer parte do futuro dela, não é? Alma diz que sim, e que ela é o futuro dele. E em seguida fala que, de certa forma, até admira Helena pela coragem de ir atrás do que quer, mas que em certo tempo a mulher tem que saber a hora certa de se retirar. Na outra cena, Cíntia está procurando algo no feno, e Pedro chega e bate na bunda dela. Cíntia manda ele não fazer isso, e fala que ele praticamente a forçou ontem. Pedro fala que não, e diz que ela queria sim, e pergunta a quem ela quer enganar, e continua dizendo que ele adorou, e que ela é mais do que ele imaginava. Pedro agarra Cíntia pelos braços e quase a beija. Nesse momento, Cíntia joga Pedro no feno e sai correndo. E Pedro fica sorrindo, gostando desses joguinhos. A cena corta para Cíntia andando e pensando no que houve. Martinha chega e pergunta se ela está pensando na vida e fala que ela está com uma cara de raiva. Cíntia diz que está com ódio dela mesma. Martinha se ajoelha e fala que Cíntia pode conversar com ela, que se ela pedir, ela, Martinha, sabe guardar segredo. Na cena seguinte, Silvia entrega umas flores para uma cliente que conta que quer agradar a sogra para agradar o marido. E Silvia fala que nenhum homem merece esse esforço e fala para ela ficar de olho. A cliente sai e Iris entra e acena para Silvia por trás da cascata de água. Silvia dá a volta e chega perto de Iris e manda ela sair dali. Iris provoca Silvia, dizendo que queria comprar umas flores para um homem. E os homens são muito diferentes das mulheres, principalmente ele, que é um homem do campo, másculo, forte. Silvia não aguenta e pega Iris pelo braço e coloca ela para fora. Iris agarra na porta e fala que não quer briga, que só queria comprar flores pro namoradinho dela.
Cel chega e fala para Silvia não fazer escândalo. Iris vai para frente da loja e pula dizendo que vai fazer o maior escândalo ali e que não vai comprar mais flores ali. E tem muitas floriculturas por ali. Silvia manda a Iris dizer por Pedro que ela vai deixar ele sem nada. Iris fala que ela pode até conseguir tirar tudo dele, mas que não vai conseguir tirar ela, Iris, do lado dele. E sai deixando Silvia revoltada. A cena volta para Cíntia e Martinha conversando e Cíntia diz que não queria ceder para ele, porque na verdade Pedro só quer domar ela e que o que ela sente é só desejo. Martinha fala que acha que os dois ficam fugindo um do outro porque tem medo de se apaixonarem. Na outra cena, Alex está brigando com Severino porque tem que deixar tudo bem limpinho, senão estraga a ração. Severino fala que fica tudo nas costas deles e que ele pergunta para os funcionários se estão tudo certo e eles dizem que sim. Então Alex vai mexer no feno e acha a camisa de Cíntia e diz para Severino que é a camisa de Cíntia. Severino, rindo, fala que é sim, mas em seguida fica sério e fala que é uma camisa, mas que não sabe se é da Cíntia. Nesse momento Pedro chega e fala que aquela camisa deve ser de Iris, e pega a camisa da mão do Alex e sai. Mas antes briga com Severino dizendo que é nisso que dá ele não fazer o serviço dele direito. Severino sai em seguida e sai reclamando que tudo é com ele, e Alex fica pensativo. Na outra cena, Capitu sai de casa para ir fazer programa, e Maurinho segue ela até ela entrar no carro de um velho. Maurinho fica com a cara de que arrumou uma arma para usar contra Capitu. Na cena seguinte, Iris chega com flores e Zilda fala que são lindas. Depois, Iris conta por onde passeou e diz que quase foi na faculdade de Camila. Então, Zilda fala que Camila chegou há bastante tempo e elas teriam se desencontrado. Iris diz que vai levar as flores por quarto dela e entra. Na outra cena, Ivete conta que Helena ligou e está com uma voz de dar pena. Viriato fala que acha que o que Camila fez foi uma tremenda sacanagem. A cena corta para Camila no quarto pensando em tudo que Fred falou para ela. Que ele, Helena e ela, Camila, são uma família e que eles precisam um do outro. Na cena seguinte, Simone vai sair e Emma pergunta se é outra festa. Simone diz que não, que vai trabalhar em um evento. E Pascoal diz que Capitu também tinha um trabalho hoje, pergunta se é o mesmo. Simone confirma e fala que é em um hotel em São Conrado e sai. Emma reclama da roupa e da maquiagem de Simone. Na outra cena, Maurinho aborda Simone e fala com ela que só precisa de 5 minutos para conversar com ela, mas ali não, tem que ser num barzinho ali perto. No bar, Maurinho pede 2 chopp e elogia Simone, falando que ela tá gostosa, hein? Simone ameaça ir embora, mas Maurinho fala que vai ser rápido. Simone fala que tem que encontrar o namorado dela. Maurinho pergunta se o namorado dela também é um velho rico. Simone fala que não sabe do que ele tá falando. Maurinho fala que ela sabe sim, que outro dia viu Capitu num carro de um playboyzinho e agora mesmo viu num carro de um velho cheio da grana. E pergunta quanto elas tiram por noite. Simone se irrita e fala que ele deveria estar trabalhando para ajudar a cuidar do filho e não ficar tirando dinheiro de Capitu. E ele dá sorte que se fosse com ela, Simone, ele estava ferrado. E sai. Maurinho fala sozinho. Capitu, hein? Quem diria? Na cena seguinte, Paulo está vendo um filme lembrando de Orlando humilhando ele, Capitu. Miguel chega e fala do filme que ele está vendo. Depois fala que está preocupado com o descaso do filho com a fisioterapia. Paulo fala que é só cansaço. Cissa chega e pergunta se pode ficar ali com eles. Ela deita entre os dois e pergunta se o pai lembra de quando eles ficavam assim, sabe, os 4. E fala que a mãe deles faz muita falta. Miguel fica pensativo, abraçado com os filhos.
Na cena seguinte, Camila está entediada e liga para Edu. Edu fala que está valendo e que o passeio de Angra está de pé e que eles marcam para esse fim de semana, ok? Iris aparece na porta e Camila, ainda sem vê-la, fala que está precisando dar um tempo de casa mesmo, da faculdade, e nesse momento Camila avista Iris e fala bem alto, dá um tempo dessa gente chata e bate a porta. Edu pergunta por que ela está falando assim. Camila fala que não é nada. Iris tenta ouvir pela parede, mas não consegue ouvir nada. Na outra cena, Danilo fala que, pelo jeito, a viagem para Las Vegas deles vai ficar pro ano que vem. Alma fala que não pode sair de cena nesse momento que Camila e Edu estão começando. Danilo sente pena de Helena e pergunta para Alma se ela não sente. Alma fala que Helena é uma mulher sensacional, mas que não gosta desse sentimento de pena. Danilo fala que tem dúvidas se Edu esqueceu mesmo Helena e pergunta a Alma se eles já estão pensando em casamento. Alma fala que não, que tudo vai se encaixar no tempo certo. Nesse momento, Danilo pergunta se Alma quer estar na lua de mel deles também e começa a beijá-la e agarrá-la. Ele fica nu, joga a Alma na cama e vai para cima dela. Na cena seguinte, Capitu chega em casa e Simone está deitada. Capitu pergunta o que houve. Simone fala que foi o Maurinho que descobriu tudo e que ela, Simone, acabou tendo que confirmar. Capitu se irrita e fala que Simone não tinha que ter confirmado nada e que deixasse ele tirar as conclusões dele, mas não confessar. Simone fala para ela não ficar irritada com ela, que ela, Simone, tentou defendê-lo e falou que ele deveria se orgulhar de Capitu e arrumar um emprego para ajudá-la. Capitu ironicamente fala, claro, se orgulhar da mãe puta do filho dele. Pascoal entra no quarto e pergunta o porquê da gritaria. Capitu disfarça e fala que a Simone pegou um vestido dela e ela não gostou. Pascoal fala para elas pararem de discutir, o prédio inteiro vai ouvir. Na cena seguinte, Viriato está reclamando com Laerte que vai no psicólogo hoje e que não vai mais aturar ele. Laerte dá um esporro nele, falando que é para ele parar de criar caso com o psicólogo e que Ivete já disse, com injeção não mais. Do outro lado da lanchonete, Ana fala para Ivete que não ligou muito para o que Cissa falou, mas que ficou super sem graça uns 3 dias com Miguel. Ivete pergunta se essa brincadeira tem ou não tem um fundo de verdade. Ana fala que trabalha com Miguel há muito tempo, inclusive conheceu a mulher dele quando ela ainda era viva. Ivete fala que ela enrolou muito para responder. Na cena seguinte, Miguel nota que Pascoal está preocupado e pergunta o que houve. Pascoal fala que é só preocupação com Capitu e que o Maurinho, pai do filho dela, voltou e está causando a maior confusão. Miguel fala que notou que ela estava incomodada um dia que ela veio aí. Na cena seguinte, Pedro chega em seu escritório com a blusa de Cíntia. Ela tenta pegar a blusa e Pedro pergunta se essa blusa é dela mesmo. Se foi ela mesmo que há 2 dias atrás estava com ele, delirando de prazer. Ela pega a blusa e manda ele parar de ser bobo, que ele sabe muito bem que foi e que ela usou ele e agora jogou fora. Pedro fala que ela ainda hesita e nem consegue olhar na cara dele porque sabe que não vai resistir. Cíntia fala que o que ela mais detesta em um homem é que ele se sinta mais do que é e sai da sala. Na cena seguinte, Fred chega na casa da Helena para deixar a Nina com Zilda e ela fala que a dona Helena acabou de ligar. Na cena seguinte, a clínica da Helena está lotada e Antônia pede para Márcia fazer um montão de coisas. Márcia pede um tempo e fala que essa promoção que a Helena fez está deixando todos os horários preenchidos. Antônia pede para outro cliente entrar. Laerte sai e fala que hoje ela não escapa. Antônia fala que hoje não dá, mas que eles marcam ainda para esse fim de semana. Na outra cena, Capitu entra no carro e Maurinho a para e fala que já sabe o que ela faz e que ele tem que pagar a dívida dele e que quer dinheiro hoje.
Capitu fala que não sabe do que ele está falando e que ela não tem dinheiro. Maurinho fala que ela tá saindo com esses velhos babões. Ela pode conseguir esse dinheiro fácil. Capitu sai do carro e parte para cima dele. Ele a imobiliza e fala que cansou de ser bonzinho e que quer esse dinheiro hoje. Capitu entra no carro e fala que esses velhos babões, como ele mesmo disse, pode acabar com a raça dele, e arranca com o carro quase atropelando o Maurinho. Na outra cena, Viriato está no psicólogo, e o psicólogo fala que lembra que ele falou que a mulher dele ganhava mais do que ele, e lembra também que ele, o psicólogo, perguntou se o Viriato lembrava da primeira vez que ele não conseguiu, que ele broxou. E ele, Viriato, falou que não se lembrava, mas que com certeza a mulher dele, a Ivete, se lembrava. Viriato reclama e fala que agora que está funcionando, ele quer lembrar do início dessa tragédia. O psicólogo fala que ele tem todo o direito de procurar outro profissional, mas que se ele quer ficar bom, se ele quer que todo esse tratamento dê certo, ele precisa se empenhar e colaborar, seja com ele ou com outro profissional. Na outra cena, Simone fala que o que o Maurinho está fazendo é chantagem. Sugere que Capitu dê o colar de ouro que o Orlando deu a ela para se livrar logo do Maurinho. Capitu fala que não, se fizer isso, o Orlando vai saber que ela aceitou a joia e vai achar que ela quer alguma coisa com ele, que vai entregar a joia pro Fernando entregar ele. Simone fala para ela rezar então para o Maurinho não contar para os pais dela. Na cena seguinte, Estela fala com Edu que está começando a desconfiar até da secretária do Dr. Silveira. Edu pede para Estela ter calma, que desse jeito ela não vai conseguir nada. Estela, irritada, fala que está sentindo que está sendo enrolada e que para tia ter inventado uma mentira desse tamanho, aí tem. Alma chega no quarto sem bater. Edu dá um esporro na tia falando que já disse que odeia que entre no quarto dele sem bater. Alma fala que a porta estava encostada e Estela, muito irritada, grita que mesmo que se tivesse aberta, tem que bater, e sai bufando. Alma, indignada, pergunta se ela é o motivo desses sentimentos tão maléficos. Edu fala que parece que a tia faz de propósito e que tem sempre uma estratégia por trás de tudo que ela faz e que é para ela ter cuidado, em que toda estratégia é falha. Depois, Danilo dá em cima de Rita e fala que estava sonhando acordado com ela e pede para ela sentar no colo dele. Rita fala que ele é louco, que a dona Alma está em casa. Nesse momento, a Alma desce a escada e Danilo disfarça. A Alma fala que é para ele não vir com brincadeirinha, que ela tá cuspindo fogo e que Edu e Estela estão desconfiando dela e que a Estela quase a agrediu lá em cima. Danilo fala que é normal, que eles só querem saber toda a verdade. E Alma fala que antes da verdade eles deveriam ser mais humanos. Na cena seguinte, Pedro chega em casa e Iris está lá. Pedro manda ela sair e fala que tentou fazer com que ela não entrasse mais naquele Aras, mas não conseguiu. Mas na casa dele não, e manda ela sair. Iris fala que foi a floricultura da ex-mulher dele e fala que ela tá uma arara com ele e que expulsou ela de lá no tapa, só porque ela disse que foi lá comprar flores pro namoradinho dela, sabe? O namoradinho dela forte, viril, másculo. E pede pra, por favor, o Pedro não pedir pra ela ficar longe dele. Pedro fala que já falou, não quer ela perto dele ou na casa dele. Iris levanta e fala, sim, senhor xerife. E Pedro dá uma cadernada na bunda dela. E por fim, Iris dá um beijo na porta de vidro. Na cena seguinte, Cíntia chega no pet shop e seu funcionário fala que vai ter uma festa dos cachorros da vizinhança e que todos decidiram tomar banho de uma vez. Depois, Alex fala que achou uma blusa no celeiro e que achou que era de Cíntia e que entregou para Pedro, mas ele disse que pode ser da Iris, mas que achou estranho porque tem um tempo que a Iris não vai lá. Cíntia fala que não é dela e disfarça brincando com o cachorro. Na outra cena, Viriato chega em casa e fala que não tem jeito e que não foi com a cara desse sujeito e que ele faz muita pergunta que ele não sabe responder. Ivete fala que é assim mesmo, que ele tem que saber a causa do que está acontecendo. Depois fala que Helena
acertou em cheio nessa promoção e que a clínica tá bombando. E fala que tem uma porta na clínica que precisa consertar. Ela o beija e sai. Na outra cena, Emma e Pascoal estão dançando valsa e a campainha toca. Emma atende e dá um grito. É Maurinho. Emma chama ele de cafajeste. Maurinho fala que assim ele se sente constrangido, dona Emma. Capitu vem do quarto e pergunta quem é. E nesse momento ela vê Maurinho. E assim termina o capítulo 60 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal. Não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo o YouTube notificar vocês aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa seu like, que o seu like ajuda a recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E claro, o seu comentário, eu gosto muito de saber o que vocês estão achando da novela, do resumo e claro, de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.